الحمد لله الصمد ذي المن والمجد الواحد الأحد له الملك وله الحمد نحمده وله المحامد أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العبيد فرضي الله عن أهله وصحبه أهل العمل الرشيد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تكثر وتزيد وبعد. Depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala e de seguida saudarmos nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, o nosso tema vai nascer a partir deste ayah, é que Allah subhanahu wa ta'ala disse ila alladhina amanu wa amilu salihat. O que significa amalun salihu? Ila alladhina amanu wa amilu salihat. Atrás do ayah, o ayah que está atrás diz إن الإنسان لفي خسر. Primeiro Allah subhanahu wa ta'ala disse wal asri. Eu juro pelo tempo. Allah chamou o tempo de asri. A palavra asri vem do verbo asara, exprimiu. E sumo chama-se asir. A asra significa exprimir. E foi chamado asri porque o tempo exprime. Se você não ter cuidado desse tempo, vai te exprimir. Inna al-insana lafi khusr. O ser humano está dentro de muitas perdições, de bid'a, de shirk, de nifaq, dalalat, muitas perdições lá. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Os que não estão perdidos são aqueles que creram em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditaram na mensagem de Allah, na mensagem dos profetas, wa amilu salihat, e praticam boas obras. Então, esse é nosso tema. Quando é que é considerado de ser boa obra? Quando é que Allah considera de que esta é boa ação? Então, se você traduzir este ayah, wa amilu salihati, boas ações, o sentido não vai de acordo com o assunto. Porque disse amilu salihat. Afinal, algumas pessoas pensam que este ayah separou as coisas. Porque Allah disse illa alladhina amanu, excepto aqueles que creram, que têm imani. Wa, e por causa desse wa, e que está aqui, pensam que são duas coisas. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Aqueles que creram, os que têm imani e fazem boas obras, boas ações que agradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que, ou seja, algumas pessoas quando dizem que o imã é outra coisa e fazer boa ação é outra coisa. Pode ser e pode não ser. Imã é outra coisa, fazer boa ação é outra coisa. Pode ser e não ser. Mas a verdade é que não é. Porque amanu, al-imanu, tem que ser seguido com a boa ação. Uma pessoa que não faz boas ações não tem imã. E uma pessoa que tem imani não falha fazer boas ações. É como Allah quando disse halalan tayyiba. Halal e bom. Alguns dizem que é halal que não é tayyiba, né? Mas todo halal é tayyiba. Todo halal é bom. É verdade que pode existir problemas naquele halal. Por exemplo, o arroz é halal se for adquirido de boas maneiras. Mas se apodrece você comer, se prejudicar, vai ter pecado, né? Então você tem que tudo halal é tayyibo. Então, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Os que têm imã e fazem boas ações. Então, essas boas ações, quando é que serão consideradas? Esse é o nosso tema de hoje. Primeiro, amilu salihat, o sentido correto significa ações certas. Obras certas, trabalhos certos. Certa no sentido da permissão, porque você quando disse boa ação, salat é boa ação, casamento é boa ação. Mas existe casamento certo e existe casamento não certo. Mas casamento é boa ação. Casamento é boa ação. Salat é boa ação.
Mas você pode fazer salah e não estar certo. Então, Allah, quando disse o amilu salihati, disse ações certas, corretas. Aqui uniu entre a ação, o praticante, tudo uniu, juntou. E tem suas condições para ser considerada de boa ação. Um exemplo vivo. Cozinhar é boa coisa. Mas se você falhar não cozer, acertou? Não acertou. Mas cozinhar é boa coisa. Você está fazendo boa ação. Mas é que você não fez o certo que se quer. Se quer, não há nada que cozeu. Mas o trabalho que você está fazendo na cozinha é bom. O essencial não é você dizer que eu gosto da comida preparada por fulana. Não, só pode dizer que gostei. A comida que ele preparou para mim, né? Gostei. E pode, né, no sentido de dizer que o que ele acertou, eu gostei. O cozinhar dela, eu posso não gostar. Vai depender do acertar dela. Eu só posso gostar as duas coisas juntadas. Cozinhar e acertar na cozinha, na culinária. Aí sim. Agora, cozinhar é boa coisa. Mas se você falha, aí já não é você não fez o assunto certo referido. Outro exemplo. Carpintaria. Carpintaria é boa coisa. É algo halal. Mas se um carpinteiro que faz portas, cadeiras, camas, num dia aparece alguém e diz arranjar cruz, ele fazer aquela cruz, é halal? Não, mas a carpintaria é boa coisa, é um bom trabalho. Então aí quer-se o trabalho certo. Esse aqui é al-amalu salih. Não é só dizer boa ação porque a ação em si é permitida. Você dizer que eu estou salvo porque eu fiz isso lá. Não, você tem que controlar como é que você fez esse salah. Você tem que controlar como é que você jejuou. Tem que controlar como é que você deu salam. Você tem que controlar como é que casou. Se ganhar o casamento pode não valer. E você pensar que já basta você partir suas regras. Existirem pessoas obrigatórias. Aquelas pessoas obrigatórias ou os assuntos obrigatórios no casamento, se falham, o casamento não vale. Então, al-amalu salihu significa ação certa. Uma boa ação no sentido de estar certo. O que você está a fazer e a própria pessoa. Tudo isso no sentido de, neste nosso ayah aqui, alladhina amanu wa amilu salihat. Os que não estão perdidos são aqueles que são crentes e que fazem boas ações, praticam boas ações. O verbo amila é trabalhar. Você quando quer indicar alguém que eu estou no trabalho, você diz assim, ana fil amal. Eu estou no job, né? Estou no trabalho. Ana fil amal. Ou fulanun fil amal. Fulano está no trabalho. Aí, amilu as-salihati, trabalham de boa forma, ações certas, corretas, e como deve ser. Essa aqui é a tradução de amilu as-salihati. Agora, se aparece alguém e diz assim, iman e boa ação são coisas diferentes. Não. Fazer boa ação é que é iman. E iman também fazer boa ação. Tudo misturado, junto. E isso, nessa percepção que pessoas têm, é exatamente que eu vou dar exemplo. Porque aqui diz, alladhina amanu wa amilu salihat. Illa alladhina amanu, exceto aqueles que creram wa amilu salihat e praticam boas ações. Primeiro, a crença. No início, assim que você crê e não fazer salah, você é crente? Conforme o nosso conhecimento, é crente? Não, você é kafir. Significa que se você deixa de rezar, você já não é mu'min. Não entra nesse ayah. Então, iman também é fazer boa ação. Iman.
é fazer boas ações. Quer dizer, fazer boas ações é dentre as partes de imã. Se aqui disse aqueles que creram eu só posso dar exemplo. O bom é não se orgulhar e ser humilde. O bom é não ser orgulhoso e não ser humilde. Falei quantas coisas? 2 coisas. O melhor é não ser orgulhoso e ser humilde. O melhor é não ser orgulhoso e ser humilde. 2. O melhor é ser muçulmano e não ser kafir. Falei quantas coisas? Ok. Vale mais eu não ser mulher e não ser homem. São quantas? Vocês então não estão a perceber nada. Eu falei uma coisa. Vocês estão a contar 2 palavras. Tá bem, eu vou voltar para os exemplos que estava a dar. Para vocês perceberem que eu falei uma coisa. O melhor é não se orgulhar. O melhor é não se orgulhar. Se você não se orgulha, não é humilde? Agora como é que são 2 coisas? Vale mais eu ser mulher e não ser homem. Se você deseja ser mulher, quer mais ser homem? Se você quer ser mulher, quer ser homem? Não, então é uma coisa. Vocês estão a contar palavras. Eu falei vocês contaram nessa palavra, esse que separou. O assunto é único. O assunto é único. Então, quando disse aqueles que creram e praticam boas ações, o assunto aqui é único. Então, eu estava a dizer que tem suas condições. Quando é que será considerado que essa é boa ação? Porque nós traduzimos mal. Quando aparece alguém ajuda, se quer um kafir, ajuda pessoas, você disse que ele tem imã, porque está a ajudar. Isso não é imã. Se é kafir, como é que um kafir tem imã? Só porque ajuda? Não. Ele ajuda sim, mas não tem imã. Encontra alguém, acidentou, ele ajuda, leva ao hospital, diz aquele bem ali tem imã. Como é que tem imã um kafir? Esse não tem imã. Esse está a ajudar. Isso não é imã, isso aí. Então, imã é outra coisa. Ok, primeira condição, al-Islam. O Islam, a submissão. A palavra Islam significa entregar-se totalmente. Kama yaqulu subhana, ou kama qala subhana, udkhulu fi silmi. Vocês devem entrar na submissão, no entregue total. Kafatan, por completo. Significa, Islam é você entregar-se por completo. Se você entrega-se a Allah subhanahu wa ta'ala totalmente, entregar-se e dizer assim, Allah. Se você gosta muito de alguém, você ama muito alguém, você gosta muito de alguém, se quer a pessoa está no marmanelo, te liga, se essa hora aqui é 9 horas, disse até 9h30, você tem que vir aqui. Você quando gosta de alguém, você não quer ficar muito tempo sem lhe ver, né? Sim. Você não gosta de ficar muito tempo sem lhe ver. Então, se você gosta de alguém, está no marmanelo, ligar, é para você chegar aqui. Entre a sua ida e quando você volta de lá para cá, qual a distância que você vai ver mais ser longa? A volta, né? Porque o que você vai, quer dizer, a pessoa que você gosta, você já se encontrou com ele, ok. Isso é que significa entregar-se. Então, al-Islam é você entregar-se totalmente para Allah. Quer dizer, você completamente entregar toda a sua vida a Allah subhanahu wa ta'ala. Existiram essa gente, essas pessoas. São muitos, mas vou contar só exemplo de um homem. Porque o nosso tema tem a ver com as boas ações, né? Forma de como você conhecer essas ações, de como fazer. Havia um sahaba chamado
Suhaib bin Sinan al-Rumi era de Roma, na Itália. Então ele fazia negócios de Roma a Meca. Ficou rico lá em Meca. No tempo em que o Nabi estava em Medina, esse sahabi de nome Suhaib bin Sinan al-Rumi, radiyallahu anhu, o coração dele todo já estava cheio de Islã. Queria abraçar o Islã, queria entrar no Islã. Os cafres de Meca disseram: olha, se você vai até lá, vamos te arrancar toda a sua riqueza. Você vai ficar. Aliás, toda a riqueza sua vai ficar e você vai sozinho. Aquele homem, por um entregue que ele tinha, a submissão que ele tivera, ele não viu aquilo ser algo. Ele não viu aquilo ser algo. Estamos juntos, parece que há muitas conversas. Alguma coisa? Então, ok. Parece que há pessoas aqui que me pediam misturar língua, né? Estão aqui mesmo? Não vieram, né? Então, pronto. O sahabi, o Suhaib bin Sinan al-Rumi, ele disse: não tem problema. Para mim, não há problema. Deixou toda a riqueza. Saiu de Meca até Medina sozinho. Antes de chegar lá, Allah enviou aya para Medina. Essa aya está no Surah Al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Nos ayas 207. Então, dentre as pessoas, existem aquelas que vendem a sua alma, para satisfazer Allah subhanahu wa ta'ala. Essa aya referia a esse homem. Algumas passagens da'ifa diziam que essa aya indicava Ali bin Abi Talib quando dormiu na cama de Nabi, lá em Meca, quando os cafres rodearam a casa dele. Ali não dormiu na cama de Nabi, cafres não rodearam a casa dele. E essa história é bátila, né? Uma história bátila, da'ifa. Então, o sahih é isso aqui. Essa era a pessoa que tinha submissão. Então, primeiro, Islam. Enquanto você for kafir, amaluka mardudun, a sua ação é rejeitada. Allah não aceita. Segunda coisa, para você fazer algo, ser amalun salih, al-aqlu, a consciência. A consciência. Por isso, o maluco que faz, Allah não registra. Ou os anjos não registram. Você, quando dorme, também não é registrado o que você faz. Seja de bom, seja do mal. Porque não tem consciência. Um bêbado também, se não é consciente. Um alguém que desmaiou também. Você está a dormir. Se cair na varanda, aparece vento. Tira a sua capulana, você fica nua. Pessoas a ver assim, podem te chamar de maluca? Não. Se você não está consciente. Então, a segunda coisa é al-aqlu, a consciência. Há um hadith em que o Nabi disse: rufi'a al-qalamu an thalathin. A caneta foi levantada para 3 pessoas. Quer dizer, não escreve para essas 3 pessoas. Quais são? Eu vou mencionar lá no fim. Inshallah. Al-aqlu, a consciência. A segunda coisa, a terceira, aliás, ayakuna amalan mashru'a. Tem que ser uma ação decretada na lei. Uma ação de sharia. Ação que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. A quarta coisa, ayakuna ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tem que ser uma ação da forma, você tem que fazer de uma forma que o Nabi fez. Não pode contrariar. Essa é a quarta e a quinta. Era a quarta e era a terceira. Era a quarta, né? A quinta,
أن يكون نية خالصة لله. Tem que ser uma intenção virada para Allah subhanahu wa ta'ala. A sexta coisa, al-ihsan, a benfeitoria. A última coisa, controlar os limites. Volto para cada um deles. Primeiro, al-Islam. Expliquei, conhecemos também o que significa Islam. Entregar-se totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando digo de entregar-se, mesmo ali onde você sabe que aqui não tem meio, não pode passar, só porque está escondida. Você sabe que todas as noites aparecem fantasmas dentro da sua casa. Não pode ir ao curandeiro. Você não é muçulmano. Se for isso, você não é muçulmano. É aí onde vai se notar se você tem Islã ou não. Se não há de correr logo para vovô. Não vovô de Mucuba, né? Que termina aí no Eduardo. Não. Se você não há de correr para vovô. Aquele chauri. A segunda coisa, al-aqlu, consciência. Você tem que estar consciente no assunto. A terceira coisa, eu estava a dizer, yakuna amalan mashru'a. Tem que ser uma ação que está dentro do Sharia. Uma ação que está dentro do Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala, o que é Sharia? Allah diz no Corão, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً. Para cada um dentre vocês, fizemos o quê? Shir'atan, leis. Wa minhaja, e metodologias. Al-minhaju jam'u manhaj. E nós fizemos existir metodologias. Metodologia nesse aya é sunna. Cada nabi tinha sunna. E shir'a, leis, são ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem que ver essa ação. Se é uma ação que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. E se permitiu, como é que pode ser feito? Aí yakuna ala sunnati rasulillah, da forma que o Nabi fez. Não da sua maneira. 3, aí niyatan khalisa, uma intenção sincera e virada para Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, al-ihsan. O que é ihsan? Benfeitoria. Benfeitoria é você fazer uma coisa como deve ser. Mathalan, quando diz ihsan, é você fazer uma coisa como deve ser. Conforme aquele hadith de Jibril, al-mashhur, disse, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu. Quando Jibril perguntou ao Nabi, o que é ihsan? O profeta disse, ihsan é você adorar Allah como se estivesse a ver. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. E se você não vê a ele te vê. Vou dar exemplo de casa. Um trabalhador, um empregado. Se o patrão está aí, como é que vai levar os pratos? Vai despachar? Não. Vai fazer com todo o ihsan. Porque ele está a ver o patrão. E mesmo se ele não está a ver, o patrão está a ver. Então, dessa forma que você vai fazer esse trabalho, esse é que é o sentido da palavra ihsan. No din também deve ser assim. Você tem que adorar Allah assim como deve ser. Então, voltando para isso tudo, se for uma ação que Allah permitiu, mas você fazer da sua maneira, não da forma como o Nabi fez, já virá ser, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita essa ação. Não aceita. E se é uma ação que Allah não permitiu, e a intenção sua é boa, a intenção é boa, mas Allah não permitiu, também não tem recompensa. E se a intenção é má, e Allah permitiu essa ação, você ganha pecado. Escutem, se a ação é boa, mas a intenção não é boa, você ganha pecado. Se a intenção é boa, mas a ação não é boa, então, se você não sabe, Allah te perdoa. Porque aí onde a intenção é boa e a ação não é boa, você acha que pode fazer para Allah subhanahu wa ta'ala. Aí não tem recompensa. Também. Essas são duas coisas que devem andar juntas. Ação e intenção, não pode existir diferenciações. Ação boa, intenção boa.
Então, por exemplo, quando alguém fala de tabligh, aparece alguém e diz assim: você está proibindo pessoas de tabligh. Ninguém te proibiu tabligh. Tabligh ninguém te proibiu. Agora, da forma que você está a fazer, da sua maneira, e não como da maneira de Nabi, isso já é sua conta. De andar a fazer 3 dias, 7 dias, 40, 4 meses, 1 ano, toda a vida não é problema, né? Não daquela forma que eles fazem. Sabe, serão toda a vida, mas não daquela forma de chamar o tabligh. Você conta dias, 3 dias, 7 dias, 2, com pessoas não capacitadas a darem da'wah. Dá bem 30 minutos, disse quem pode levantar. Mas vai levantar 30 minutos, estudou o que para ir dar da'wah? O tabligh Allah permitiu, mas não da forma que você está a fazer. A intenção sua é boa, mas não vale esse da'wah, porque você está a contrariar o Nabi. E a forma que você está a fazer não está no Sharia. Então, a partir disso, já fica sem valer. Mathalan, o Alcorão, você pode ler, mas você tem que conhecer os limites. Eu dizia que, para ser uma boa ação também, punha lá também de limites. Al-Hudud. Você também tem que conhecer os limites. Se você lê o Corão e depois leva esse nome ao Corão, é bom você ler. Mas se você vai ler na casa de banho, mesmo Corão permitido, você vai ler na casa de banho, vai ter recompensa? Não, você vai ter pecado, porque você não controlou limites. Então, isso é que é o sentido de tudo que juntei, era o sentido de o que é Amalun Salih. Amalun Salih não é só boa ação. Não. Ação aceite. Quando Allah fala de Amilu Salihati, praticam boas obras, boas ações, refere-se nesse sentido aqui. E todas as ações boas, quando falei de Nia, o Nia também temos que ter muito controle. A intenção de qualquer coisa que você faz. Primeiro, Mahalluha al-qalbu. O lugar é o coração. Ma'naha al-qasdu wal-irada. Decisão e querência. Você decidir e querer. Isso é a intenção. Se eu digo assim, para aqueles que pensam que intenção é língua, você dizer nawaitu anasuma, você vai cantar, pá. Tá bem, eu vou dar exemplo, né? Vivo. Se eu digo assim, eu te amo, eu te amo, mas o meu coração te odeia, te amei? Não. Se eu dizer assim, às 15 horas venho lá, meu coração já sabe que nem é de vir. Estou a fazer o que aqui? Estou a mentir, né? Estou a enganar a pessoa, né? Então, como é que você disse que a intenção está na língua? Nawaitu, anasuma, anusallia. Depois ali no solar ali, você nem fica ali. Pergunta lá qual foi o último surah a ler o imam. Nem sabe. Enquanto ele decorou na cabeça. Porque nem estava no plano. E disse eu estava de boa intenção. Que intenção você tinha? Que intenção que você tinha? Até aí é suficiente. Não precisa pesquisar. Só você sozinha vai saber que a intenção, o lugar é coração, não é língua. Língua eu posso te enganar. Você ficar a se machucar aí lá onde você vai. Onde eu te odeio. Então, esse nia, nação, é o coração. Não coloca outro assunto. Dizia Ibn Taymiyyah que esse assunto de nawaitu, não existe nenhum hadith. Ele disse, não veio nenhuma dhaba, porque alguns mentiam para Shafi'i. Nenhum dos imamos trouxe esse assunto aí. São coisas inventadas mais tarde. E você não vai encontrar hadith. Só de encontrar aqueles livros feitos, nem posso apontar onde é. Nem posso falar também dele. Né? Mas esses livros aí que você anda a ler, há de encontrar Durusul Islami, Wabisawmi, Ghaden,
Nawaitu, faço intenção de jejuar amanhã. E você sabe que eu guardei pão para as 8 horas. Você sabe que essas 19 horas que eu estou a falar, tem um pão lá na pasta para 8 horas da manhã. E diz que nós estamos a fazer intenção na mesquita de jejuar. Intenção de jejum. Que intenção é essa aí? Isso não é intenção. Então, محلها القلب والتلفظ بها بدعة. Como dizia Ibn Taymiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, والتلفظ بها بدعة. Expressar, usar, falar, pronunciar com a língua é bid'ah. Não se pronuncia. Há pessoas que dão exemplos mortos. Dizem assim. Agora, se você não fala a intenção, não intenciona, não diz nawaitu. Se você sai agora, ir pedir sal na casa de alguém, parar na porta dele não falar, ele há de saber. Está a dizer não. Mas percebeu a minha frase? É de voltar. Existem pessoas que dão exemplos mortos. Percebeu? Existem pessoas, não é meu exemplo. Eu estou a dizer, existem pessoas que dão exemplos mortos. Eles dizem assim, como é que você disse assim? Nawaitu não dá, se nawaitu é intenção. Agora, se você não fala, uma pessoa sai daqui e vai pedir na casa de alguém sal, ir lá não falar. Será que como é que ele há de saber de que você já veio pedir sal? Você está a juntar duas coisas. Isso que você está a falar de pedir, isso não é niya, isso é dua. Alguém disse que dua não pode se falar? Não, isso é dua, porque é pedir. Intenção é isso que ele saiu com ele lá. Vou pedir sal. Eu vou pedir sal. Tá bem, você diz assim, sai de casa com o objetivo de pedir sal na casa de alguém. Vai lá, brinca e esquece. Volta para casa. Assim que chega na porta da sua casa, disse, epa, esqueci o que eu tinha levado. O que eu queria ir levar. É o que afinal? É para eu sair aqui com a intenção de pedir sal. Mas você não informou ninguém aí. Ninguém sabia. Só saiu sozinho só. Então a intenção está no coração. Então uma das condições da ação ser verificada como boa e certa perante Allah é o quê? É a intenção, a niya. Mas intenção desta maneira. Intenção no Islã não se fala. É jejum, você já sabe. Intenção não é conversa. Conversa é outro assunto. Niya. Essa é uma das condições para a sua ação Allah subhanahu wa ta'ala aceitar. Então, junte todas essas coisas que eu acabei de falar lá. Islã, mais o quê? Consciência, mais o quê? Ação do Sharia, mais o quê? De acordo com o Nabi, mais o quê? Intenção, mais o quê? Ihsan, benfeitoria, fazer como deve ser. Mas o quê? Controlar limites. Se você desviar uma das coisas aqui, não há de valer o que você faz. Para entrar nessa área, o amilu salihat, então você tem que juntar tudo isso. Islã, consciência, ação do Sharia, de acordo com o Nabi, boa intenção. E entrando na parte da intenção, há um hadith que o Nabi disse, ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. A coisa que mais eu tenho medo contra vocês, vos prejudicar, é shirk pequeno. Ele foi perguntado, wama ash-shirku al-asghar. Shirk pequeno é qual? Qala ar-riya. Disse shirk pequeno é você fazer coisas para mostrar. Isso é shirk pequeno. Fazer coisas para mostrar. Pode ser você até, que não deixa de bater quando vem aqui. Vocês andam a usar lápis. Eu nem sei. Usam para se embelezar, usa para alguém te ver, usa para ser bonita, usa para Allah. Quem usa aqui batom para Allah? É quem? Quem usa lápis para Allah? Ninguém, né? Vocês não sabem então. Quem usa aqui para Allah? Ninguém. Mas como é que ia usar para Allah se ele não vos mandou? Seria possível também? Tá bem. Usam para quê? Marido lá em casa?
Hã? Sim. Quem te mandou? Vocês nem sabem para quem vocês usam. E eu não acredito nisso aí. Por isso Albani dizia, Mata araftum ya sheikh. Como é que vocês conhecem algo que Allah subhanahu wa ta'ala nem tirou prova sobre os assuntos? Né? De andarem a usar batom aqui, a trazer o que... Não. Evitem essas brincadeiras. Isso não é brincadeira. Andarem a usar batom, lápis, começam a trazer aqui. Até mendi, que é halal, você não pode usar para aqui. Mendi, que é halal, você não pode para usar. Não use para os outros. Como é que você escreve isso aqui nas flores aqui e traz aqui? Não. Tem que controlar. Mendi é halal sim, mas controle o lugar de você usar. Ok. Então, eu estava a dizer a intenção é uma das condições de a sua ação ser considerada amalun salih. Se a intenção sua for para agradar os outros, a ação não vale. E você ganha pecado. De acordo com aquele hadith. Que o Nabi disse no dia da Qiyama, vão existir algumas pessoas, muçulmanos. Allah vai dizer para eles, idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum. Você fez salah, jejuou, nikah, tudo aquilo que é halal. Você fez. Mas agora, eu não tenho nada para te pagar você. Eu não vou te pagar porque você não tem nada para ser pago comigo. Idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum. Vão lá ter com aqueles que vocês mostravam. Esses vão vos pagar. Quem há de tirar a recompensa dele? Uma só, enquanto ele tem 5 para te dar você. É que esse. Você receber 50 mil, tirar 1000 meticais para só dar cá é guerra. Aqui no Dunia. Vai conseguir tirar lá? Mas como? Haver inferno ao lado? Nada, não vai ser possível. Não vai ser possível. Então, nós temos que ter controle nas ações. Em tudo. Até mesmo ser bolos que você vende. Banana que você vende. Tem que ter boa intenção. Agora, se a sua intenção é de vender esses bolos, comprar roupa para vingar os outros, é haram, você ganha pecado. Ou se você, até na roupa, tem que ter controle. Esse assunto aqui está em todo lugar. Porque também, se você tapa, é a ibada, você a fazer. Agora, você usa malaya, porque, vocês devem saber, existe israf na roupa, né? Gastos desnecessários. Gastos desnecessários. Nabi disse, kulu, washrabu, walbisu, comam, bebam e usem vosso vestuário, min ghairi makhila, sem orgulho, wala israf. E nem esbanjamento. Você não pode... Tudo isso aí, existe esbanjamento. Esbanjamento que é gastos desnecessários. Tens que ter controle. Então, se você usa a sua roupa para mostrar a alguém, você ganha pecado. Se você usa roupa, se você vai tomar banho, porque vai na discoteca, você ganha pecado. Se quer, você não falou. Se for uma moça que vive na sua casa, que você lhe proíbe ir na discoteca, se vai tomar banho para ir lá, vai te avisar? Não. Agora, não tem intenção de ir? Tem. Agora, vamos ver uma coisa. Se eu lançar aqui uma pedra, bater alguém lá, se eu não te intencionar, eu não tenho pecado. O meu coração não desejou. Isso você tem que controlar, até na roupa. Se você usa para ser verificado e que você é merecida, você é bonita, não sei o que lá. Isso é contigo. E vais ganhar pecado. Então, nesse hadith entra tudo isso aí. Idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum. Não estou a dizer que é para você continuar a usar aquelas peles, né? De animais. Pode ser roupa, mas no sentido de pele. E depois nós... Pronto, vamos lá deixar até lá. Amalun salih. Uma ação boa. Você tem que controlar. Ok. Eu estava aqui a explicar para entendermos o que é amalun salih. Amalun salih não é só boa ação só. Não. Você pode fazer salah e não ser considerado.
Pode fazer, pode jejuar e não ser considerado. É verdade que nós podemos nos incentivar, né? Você pode jejuar porque alguém jejua muito. Mas você jejuar, aquela pessoa te dar força. Isso é outra coisa. Entenda uma coisa. Você jejuar porque quer o seu marido te ver, jejum não vale. Mas se você quer jejuar porque se calhar existe alguém que jejua muito e você não quer para ele te ultrapassar, isso é ibada. Allah falou no Surah Al-Mutaffifin, né? Tu acho que será, diz assim: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم إيش لصالوا الجحيم ثم يقالوا nada وين estou a encontrar. Diz assim: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Quer dizer, os sahabas já até faziam competição. Fazer competição. Dizer que você não pode me ultrapassar. Isso aí é incentivar-se. Isso não é mostrar. A sua intenção é para Allah. Mas você ganhou essa força por quê? Você ganhou através de alguém. Isso é outra coisa. Isso é ibada. Isso é bom, né? Porque não é fácil. Você ver alguém a jejuar, você jejuar. A não ser que você vai ter com ele, leva a mandioca para ir atrapalhar na frente dele. Essa só é a sua intenção, porque viu que esse aqui, comigo, eu nem estou a aguentar. Quer dizer, você sabe que esse aqui, esse cara jejua. Esse aqui jejua. Em vez de você imitar, você jejuar. Não. Quero arranjar meios para ele quebrar. Essa é só a preocupação que você tem. Sabe a nossa doença? É que nós, quando vimos uma aia no Alcorão, diz assim: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. É para aquelas pessoas que consumem dinheiro de juros. No dia da Qiyamah vão levantar, assim como levanta uma pessoa que foi atacada com o Shaitan, com o Jinni. Quer dizer, malucos. E todos eles também, a fazer o quê? Pessoas de juros também vão sair do cabra também com olhos vermelhos. Eles todos a caírem saliva, tudo isso, com barrigas grandes. Todos serão sinais de juros. Então, você quando encontra essa aia, em vez de você abandonar da sua ação, você diz assim: eu não vou ler mais essa aia, porque está me assustar. Quer dizer, em vez de você abandonar o que você faz, você quer abandonar o aia, quer abandonar a lei. Esse é o perigo que nós estamos. Né? Então, nós temos que controlar. Amalun salih com todos os limites. O profeta disse: vocês devem ler o Alcorão dentro da vossa casa. Mas você leva este mesmo Corão e vai ler no cemitério. Esse é o limite. Fazer sexo, você e seu marido, é halal. Mas é haram você fazer sexo enquanto você está dentro de Hajj. Ou você usou aquilo. Aqueles panos ali, 2 panos brancos. É haram. Você não pode usar, não pode fazer sexo. Mas aqui é halal você fazer. Isso é permitido depois de tudo. Imagina lá. E você diz: não, Hajj é ibada, isso também aqui é ibada. Agora qual é o problema? O problema é que você não controlou limites. Não é amalun salih que você está fazendo nesse momento. Você está a cometer pecado. Isso é o Hajj, não há de valer. Allah disse no Alcorão: la rafatha, não há sexo lá no Hajj. Enquanto você está naquilo. Então, tudo isso aí, quando se diz amalun salih, é você juntar tudo. O que eu falei. No fim, controlar limites. Nabi disse: Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Allah é limpo e não aceita senão aquilo que é limpo. Allah é limpo e só aceita o que é limpo. Rawahu Muslim. Fi Sahih. Então, pode ser limpo de 2 maneiras. Limpo você ao ver e limpo perante Allah. Limpo ao ver e limpo perante Allah. E sabe uma coisa? Tudo que Allah estranhou é estranho. Tudo que Allah estranhou é estranho. E tudo que Allah proibiu, dá para proibir. Não seria suficiente você andar sem roupa? Não seria suficiente? Tá bem. Se todo mundo não tivesse roupa, e só vocês verem uma pessoa usar roupa, vocês iam chamar de quê? Iam chamar de
E agora quem vai ser maluco agora? Se todo mundo usa roupa, você vai chamar a quem? Aquele que? Está a ver como é que está o assunto? Todo que Allah subhanahu wa ta'ala disse que coisa X não dá, ou coisa X dá para esconder. Coisa X dá para esconder, de qualquer sentido você tem que esconder. De qualquer modo, você tem que esconder. Tá bem, o assunto, Allah que disse no Islã, por que aqueles kafirs não dizem que não, nós também vamos andar assim? Porque esse assunto aí é de muçulmanos só. Não, essa lei é para todos. Tá bem, você diz assim, esses são os assuntos de limites, né? Você tem que controlar limites. Você diz assim, não é problema você beijar alguém. Aliás, não é problema você beijar sua esposa, vamos lá dizer assim. E depois, aquelas pessoas que se beijam ali em frente de pessoas, está proibido. É verdade que a noiva e o noivo, se quer o nikah já está. Mas o lugar em que eles estão se beijar é impróprio, porque todo mundo assistindo. O que Allah disse que é segredo de uma maneira. Uma pessoa de boa cabeça vai se sentir melhor. É isso? Nada, não pode ser possível. Se você sente-se melhor, então você não está bem de cabeça. Em frente de todos. E todo o problema acontece pelo contrário. Então, quando disse Amalun Salih, junte tudo que eu falei. Islam, Aqli, que é consciência, é fazer assim como o Nabi fez, intenção, e depois benfeitoria, fazer como deve ser, não despachar, não fazer chap-chap. E a última coisa, controlar o quê? Controlar limites. Basta você saltar naquele limite, você já está fora do assunto. Entre esses limites, existem ações que têm limites de número e existem que não têm. Por exemplo, Salah tem limites. Se é Dhuhr, 4 rak'ah. Se é Maghrib, 3 rak'ah. Se você ultrapassa, ganha pecado. A não ser que você está em dúvida. Se fez 3 ou 4. Se você está em dúvida, se fez 3 ou 4, então você tem que levantar. Você não pode dar salam. Você está fazendo salah. E no último rak'ah você nem sabe. Será que esse é o último ou é o terceiro? Então o que você deve fazer aí é completar mais. Se fez de 3, agora já completou 4 rak'ah. E se fez de 4, esse é o quinto. Esse é o quinto vai te defender no dia de Qiyamah. Porque você tinha esquecido. Esse é como deve ser. Não é você com dúvida quer dar salam. Nem sabe quantos rak'ah existem. Não. Depois. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então já ouviu, parece que falaram baixo, responderam baixo. Dizendo que eu estava falando de o quê? Eu não gosto de deixar uma coisa. Quem se lembra? Quem estava aqui comigo? Ok. Não. Então, quando isso pode se dizer Amalun Salih é quando você acertar. É só a explicação de Amalun Salih. Então você tem que se controlar nisso. Será que você está no grupo ou não? Se você não está no grupo, até agora, você não está fazendo nada que está valendo no Islã. Até agora. Porque você pode fazer 40 anos a rezar, todos os dias 5 salah, mas não valer nenhum salah. Então, você tem que controlar isso tudo que eu falei. Basta você controlar isso. Aí você já faz boas ações perante Allah. Suas ações valem. E essas coisas que eu falei, se uma delas você desvia, sua ação não vale. Então controle lá até lá em casa lá. Se lá faz isso, e se aqui faz isso, e se em qualquer lugar faz. Então eu estava a dizer que existem números. Existem ibadah que dá para contar seus números. Existem que não se conta. Por exemplo, o salam.
Uma pessoa que saiu aqui, saiu fora, para fora, ao entrar tem que dar salam. Mesmo dar salam na primeira vez. Salam não tem número. Você pode dar pessoa 50 vezes por dia. Não tem número. Sahabas faziam assim. Sahabas até que cortavam-se caminho para poderem adquirir recompensa de salam. Te der salam agora, tiver que você está indo naquele caminho, ele passar lá para ir te dar salam. Né? Sim. Então, isso não tem limite. Cabe assim. Escolhe o que você vai fazer, conforme o nível que você... E a sua força de ibadah que você vai conseguir. Agora, se você encontrar feiticeiro, ele vai contar outra coisa. Porque feiticeiro não há momento que tem razão. Se você encontrar 5 vezes, num dia, essa manhã só, a cruzar com ele no mesmo caminho, de cumprimentar uma vez, pode te feitiçar. Só porque ele cumprimentou uma vez. Se cruzar com ele 10 vezes, cumprimentar de todas as vezes, também pode te feitiçar. Está a abusar. Feiticeiro não tem razão, né? Então, esse assunto aqui menos talvez ele. É aquele que é feiticeiro. Tudo isso aqui é para você controlar. Se você na sua vida não tem isso aqui, esquece lá. Você até agora não está fazendo nada. Se não tem isso que eu acabei de mencionar, você ainda não está fazendo nada. Agora, se tem, aumente mais. E se não tinha, a partir de já começa. Agora, fora disso, não. Isso não. Então, eu não aceito que exista aqui alguém que casa com alguém sem ser bonito. Bonito para ela, não bonito para aquela. Porque se for bonito para outros, vão te arrancar. Então, eu estou a falar bonito para... para ti ou para ela, né? Exatamente. Então, não é aqui que casa com alguém sem ser bonito. Ok, vamos à frente. Quando amalun salihun, a boa ação. Primeiro falei de o quê? Primeira condição? Para a ação ser boa, Islam, sim, já ouvi. Mas, a segunda coisa? Intenção. A terceira? Vocês estão no Liga mais tarde, né? Paciência, eu falei. Consciência, né? Ok, consciência. Al-Ihsan, a benfeitoria. Até que eu falei algo também que me lembrou agora, quando disse paciência. Paciência também faz parte, né? Se você não ter paciência, pode não ser... ter paciência, você está fazendo salah. Você está com fome. De repente traz alguém uma panela de arroz lá fora. Pessoas começam a gritar. Se você não ter paciência ali, seu salah vai valer? Não, não há de valer. Sim, é exatamente isso. Você também tem que ter paciência também, você quando está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. De qualquer sentido, você tem que ter paciência. Ok. Há uma história mashhur, ou muito conhecida, de uma senhora chamada Rumaisa. O nome dela era Rumaisa, mas era conhecida como Sulaim. Sulaim era mãe de Anas bin Malik, aquele jovem que viveu na casa de Nabi 10 anos lá em Medina. Anas bin Malik, essa senhora casava-se com um senhor de nome Talha. Era o padrasto de Anas bin Malik, não era o pai assim. Então, não era um pai biológico, não, era um padrasto. Aquela senhora, o marido quando viajou quando a criança estava doente. E lá onde ele foi, aqui a criança ficou a morrer. Faleceu aqui. A senhora viu que o bebê morreu. Levou a criança e organizou-lhe de boa forma. Veio o marido, não lhe informou. O marido nem sabia. O marido pergunta, como é que está a criança? A senhora, a resposta disse, Rua Askanu Makana. Ele está mais tranquilo. Quer dizer, o bebê está mais tranquilo. Está mais bem. O marido, ok, alhamdulillah, está saudável esse. Então, preparou o jantar. Deu o marido, comeu. Quando foram na cama, preparou o segundo jantar. Deu a ele. Esse aqui era de noite, era almoço? Agora como é que estava a rir? Preparou outro jantar, deu o marido.
o marido sem saber de que a criança já morreu. Depois do o marido ser atendido, a esposa disse para ele, o que você acha? Se emprestar algo, pedir algo de alguém por empréstimo, e o dono estar a querer, o que você vai fazer? O marido disse, vou lhe entregar. A esposa disse, então, aquela criança que ela nos emprestou já levou. Subhanallah, você disse que estava mais tranquilo. Quando amanheceu, aquele homem foi dar a informação ao Nabi. O Nabi perguntou, Arastum Leila? Se cruzaram à noite? Qala na'am. Disse sim. O Nabi fez dua e disse, Allahumma barik lahuma. Oh Allah, abençoa lá os dois. Ela e a senhora, aliás, ela e o marido. Por causa daquele dua e daquele baraka daquela noite, nasceram um filho, deram o nome de Abdullah. No riwayat de Imam al-Bukhari, deram o nome de Abdullah. Aquele filho, Abdullah, mais tarde, quando casou, teve 9 filhos e todos tinham decorado o Corão nas suas cabeças. 9. Todos memorizados o Corão. Por causa daquele baraka daquela noite só. Isso como você há de fazer? Você mesmo que está me preparando. Há de fazer? Não, até vai insultar. Você já imagina até que nível é esse? Com a permissão de Allah, inshallah. Sim. Com a permissão de Allah. Ninguém há de fazer aqui, não pode me enganar. Ninguém. Você ouvir que seu marido está a namorar lá, quer te pegar à noite e cruza pernas. Vai conseguir isso aqui? Compa. Então, outro assunto que tem a ver com Amalun Saleh. Amalun Saleh. Se calhar, se for seu marido, se pelo menos o seu imane, chegar pelo menos como essa minha mão. Aliás, minha mãe é grande, né? Como aquela moeda 5 meticais, né? Se o seu imã pelo menos chegar até aquele nível, você vai atender, mas vai despachar a ele. Você vai lhe atender, mas vai lhe despachar. Não é? É isso mesmo. Então, isso tudo tem a ver com paciência também. Mais uma outra história reconhecida, mas tem a ver com o nosso assunto que é Amalun Saleh, porque uma das coisas, a ação boa, não te vale só aqui no dunya só. Não te vale só aqui no dunya só. Certa vez, um homem estava de viagem. Ele ao viajar, encontra-se com alguém na estrada, no meio caminho. Aquele homem mandou parar a ele. Disse, olha, para onde é que você vai? Ele disse, eu vou esta via. Ele disse, eu também vou lá mesmo. Então estou a pedir você também me pôr aí no seu transporte, com boleia. Ele disse, não tem problema. Começaram a ir. Quando estavam a ir, viram um desvio de caminho. Aquele homem disse, passarmos este caminho aqui. Aquele homem disse, olha, eu nunca passei nesse caminho. Ele disse, não, eu conheço, é o caminho mais curto. Ele disse, ok, não tem problema. Dali, passaram naquele caminho. A andarem a ir, já estavam a deixar aquilo que é caminho, já estavam a ir no mato. Aquele homem ficou assustado. Mas é aqui mesmo, afinal. Chegaram num lugar, aquele homem saltou para baixo e tirou a espada. Disse, desça. O homem vira a cabeça, está a ver muita gente morta ao lado. Vira a cabeça para o lado, está a ver muita gente morta. Disse, aqui hoje é hoje. Né? Aquele homem disse, aqui, esse é o último dia de vida. O meu trabalho é esse mesmo, você veio morrer, não veio fazer outra coisa. O homem disse, eu estou a pedir, deixar-me só algum tempo eu fazer 2 rak'at. Aquele homem disse, esses todos aqui pediram esses 2 rak'at aí. Não há nada que valeu. Ele disse, eu estou a pedir. Ele disse, não tem problema. Parou. Assim que diz Allahu Akbar, leu o Surat al-Fatiha do primeiro rak'at. Segundo rak'at, nem estava a ver para ir à frente, porque sabia que aqui salam é morrer. Já estava bem baralhado. Até aquele homem estava a ver, demorou, olha, está a demorar. Você está a demorar, está quase uns minutos aqui.
ele é totalmente baralhado no salá. Afinal, aqui, salam, aqui. É só espada, não há maneira. Mas ele estava sério, estava sincero no salá. Mas do outro lado também tinha medo. Ali mesmo ele a rezar. Ao lado vinha um homem de cavalo, mas com muita velocidade. Vamos lá fechar esses telefones, pôr no silêncio, né? Há um hadith que está no Sahih Muslim, que o profeta disse, os anjos não descem, anjos de Rahma, os anjos de Rahma não descem num grupo onde existem sinos, toques. Então esses são sinos, né? Se não fosse que é um assunto essencial de você falar com alguém, está a fazer assim você a dormir, não ia estar a incomodar? Ia estar a incomodar. Então, nem isso aí, se fosse possível tirar, a gente ia estar a tirar. Porque não é uma coisa boa esse assunto mas pronto, de nenhuma maneira. Então, ao lado havia um homem montado, que estava a vir de velocidade. Na sua mão tinha uma zagaia, vestido de branco. Todo homem bem veloz. Lança a seta lá onde está, e aquela seta foi acertar aquele bandido. Aquele bandido morreu. Ali onde morreu, saiu fumo. Aquele homem, quando deu salam, repara, pergunta, disse quem é você? Que me ajudou. Ele disse, eu fui mandado com Allah para vir te ajudar. Foi anjo esse. Esse é o valor, é o benefício aqui logo no dunya de amal salih. E você que não reza sem encher barriga, isso pode acontecer. Quando está com fome não foi só lá. Se não te compram nada para ir, nem vai. Agora, isso pode acontecer contigo? Mas compra. Então, essas são pessoas que controlavam as suas ações para Allah subhanahu wa ta'ala. Fechando, há uma história muito conhecida, né? Está no Bukhari, também está no Muslim, né? E nos outros narradores de hadith. Mas isso é suficiente. Hadith de Abdullah ibn Umar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Intalaqa thalathatu nafar mimman kana qablakum." Viajaram 3 pessoas entre amigos de viagem. Uma história muito conhecida, mashhur. Então, estando de viagem, anoitece. Antes deles chegarem, cada um na sua casa. Quando anoitece, حتى إذا أواهم المبيت إلى غار. Gar é gruta, cave. Gruta é aquelas montanhas, tem aqueles buracos assim, chama-se gruta. Ou então cave, são aqueles buracos assim, buracos grandes assim, que pode entrar você, pode entrar os outros também. Então, quando anoiteceu, eles pensaram assim, que olha, assim que anoiteceu, se a gente continuar de viagem ainda, podemos acertar animais. Então, é melhor a gente arranjar um lugar, amanhecermos, depois continuarmos com a nossa viagem. Todos concordaram, disseram sim, eram 3. Dali, aqueles homens entraram naquele buraco, naquela gruta, daquela montanha. Quando entram naquele buraco, eles, por quererem descansar ali, por ordem de Allah, cai uma rocha, uma pedra grande, de cima da montanha, fecha aquela porta. Já não havia forma de sair. Eles disseram, aqui entramos para descansar. E agora aqui não há meio de dormir. Como é que você vai dormir? Então um deles disse, não há saída aqui, nós não vamos conseguir essa pedra aqui, não há meios de nós sairmos aqui, illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. A não ser que nós peçamos, aliás, a não ser que vocês peçam a Allah, nós pedirmos a Allah através das nossas boas ações. É só Allah que pode nos ajudar aqui. Ninguém tem poder aqui de tirar essa pedra aqui. Os 3 concordaram. Levantou um. Disse, Allahumma, oh Allah. Aqueles 2 já ouvirem. Kana li abawani shaykhani kabirani. Eu tive meus pais. 2 pais, papai e mamãe. Shaykhani kabirani. Os 2 velhos idosos. Escuta a expressão. Shaykhani, velhos, os 2. Kabirani, e os 2 idosos. Você pode ser velho com 40 anos. Aquele que tem 42 ser jovem. Acontece isso?
Ok. Então ele disse velhos idosos. Significa velhos e também com a idade grande. Sheikhani Kabiran, velhos grandes, idosos. Então eu, وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا. Sempre que eu pastava meus animais, quando eu trazia leite, não dava ninguém na minha casa antes de eu dar meu pai e minha mãe. Esses eram os primeiros. Eu a dar. Depois passava para a esposa, os filhos. Era a ação que ele fazia. Sempre. Escondidamente. Mas aqui não havia maneira de esconder porque era para salvar. Então ele disse num dia, فَنَأَبِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا. Num dia eu fui à procura de folhas, não estava a encontrar. Fui muito longe com aqueles meus animais. Aliás, muito longe à procura de folhas. Ele disse, voltei muito tarde e encontrei os dois a dormirem, o pai e a mãe. As crianças estavam aí, à espera de leite. Depois, ele quando chega, disse, epa, esse leite não vou dar a ninguém antes desses os dois, papai e mamãe, eles levantarem e acordarem. Porque essa é a promessa que ele fez, ele com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele também pensou outra coisa. Disse, eu não vou acordar a eles, porque são velhos, até eles acordarem. Aqueles velhos dormiram até amanhecer. E ele estava parado. Disse, falabistu, fiquei parado. Não dormiu naquela noite. E disse o quê? وَالصِّبْيَةُ يَتَضَغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِ. Porque disse, وَالْقَدَهُ عَلَى يَدِ. O utensílio, se era jarro, era o quê? Mas disse o utensílio. Estava na minha mão. De leite. Com aquilo de dizer que eu não vou dar ninguém aqui antes dos pais. O papai e a mamãe. Então, crianças estavam ali. وَالصِّبْيَةُ يَتَضَغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِ. Né? Crianças ali a chorarem ao meu redor. Cada um com sua voz. Porque tinha voz grande, tinha voz pequena, tinha voz normal, outro papá, leite, outro papá, leite, outro papá, leite. Cada um com sua voz, né? Então, ele disse, não, eu não vou dar a ninguém. Hatta barakal fajru, até que rompeu a aurora, até o romper da aurora, até chegou o tempo de fajr. Enquanto ele está parado, crianças já chorarem, mas ele não quer dar ninguém antes daqueles pais. Acordaram e deu o leite, beberam, depois daí deu aquelas crianças. Essa era a ibada que ele fazia. Depois de falar isso, os amigos ao ouvirem, ele diz, Allahumma, oh Allah, enquanto fa'altuhu dhalika, se de verdade eu fiz isso, ibtigha'a mardatika, à procura da sua satisfação, então fafarrij 'anna min hadhihi as-sakhra ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Tira essa pedra daqui para a gente sair. Fanfarajat as-sakhra, a pedra saiu fogo, pouco só, afastou só. De uma maneira que, ou um espaço que não passava uma pessoa. No sentido de dizer que você já está. Restam esses aí. Entrou o segundo. O que você imagina? Lá na turma, todos já foram chamados, passaram. Só restou seu nome. Então, levantou o segundo. Disse, Allahumma, oh Allah, innahu kanat libnatu ammin. Eu tinha minha prima. Ibnatu Ammi é prima, a filha do seu tio. O seu tio paterno. O irmão do seu pai, a filha. Chama-se Ibnatu Ammi. Se foi... Ele disse, eu tive essa. Era minha prima. كانت أحب الناس إلي. E era a pessoa que mais eu amava. Quer dizer, ali na zona, eu não estava a ver mais ninguém que eu mais amava do que ela. Numa narração que disse não amar assim como família, amar para fazer relação com ela. Então, eu gosto, porque você pode casar no Islã, né? A filha do seu tio, você pode casar. Então, eu disse que eu gostava muito dela, amava muito a ela. Quando eu reparava todas as mulheres dali, eu não achava mais ninguém. Então, eu tentei a ela, tentei de desconseguir. Mas acontece que num dia, num dos anos, até que chegou um ano onde havia, chamam que problemas financeiros, significa havia crise, era um ano de crise, como dizem.
Ela não tinha nada na casa dela. E veio ter comigo. E agora eu vi que agora que veio ter comigo me pedir dinheiro, está no meu poder. فأعطيتها 20 و100 dinar. E eu lhe dei 120. Dinar é um dinheiro de ouro, que era usado naquela altura. Dirham era dinheiro de prata. 120 naquela altura. No mínimo, no nosso tempo, pode ser 12 mil. No seu mínimo. 120. Então, eu lhe dei. Assim que eu lhe dei, vi que aqui, ela está no meu poder. E já ela não tinha como. Ela já não tinha como. Cada um tirou sua roupa. Ela e ela. Já estavam prontos, né? Então, a moça disse: Ittaqillah. Tenha medo de Allah. Vamos a procurar agora. Que ação que você faz? Você há de encontrar. Então, o terceiro entrou. Disse Allahumma, istajartu ujara'a. Eu um dia contratei alguns trabalhadores para fazer um certo trabalho. Esse era o terceiro esse. Para fazer um certo trabalho. Paguei todos aqueles, menos de um. غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. Menos de um homem. Mas esse homem, para não lhe dar, não foi pela sua querência, sua decisão, não. Aquele homem trabalhou e foi embora, não despediu. Então, ele disse: levei aquele dinheiro que era para lhe pagar, abri negócio com aquele dinheiro dele. Aquele homem, um tempo depois, mais tarde, através daquele dinheiro que ele usou, já tinha muita riqueza, através daquele dinheiro. Aquele homem veio um tempo mais tarde, e depois de 1 ano, 2 anos, Allahu Alam, veio ter com ele e disse: olha, homem, você lembra-se que num dia eu fiz um trabalho e você não me pagou? Lembra-se disso? Addi ilayya ajri. Eu estou a pedir aquele meu valor. Aquele homem disse: eu falei para ele que kullu ma tara min ajrik. Tudo que você está a ver aqui te pertence. Esse é o dinheiro. Aquele homem disse: lá astahzibi. Não pode brincar comigo, pá. Eu falei aquele meu dinheiro. Quer dizer, você já imagina, se era para te dar 2.000, e agora você, ao cobrar, alguém diz assim: esses todos 10 carros que estão aí, é aquele valor. O que você vai dizer? Primeiro vai pensar: eu vi levar aqui meu dinheiro. Mas ele está a falar a verdade. Ele disse: tudo que você está a ver, de camelo, ovelha, cabrito, escravos, tudo te pertence. Não estou, ele disse lá: astazubika, eu não estou a brincar contigo. Aquele homem levou tudo. Falam yatruk shay'a, não deixou nada ali. Então, isso já falou a ibada que ele fez. Então disse: Allahumma, oh Allah, in kuntu fa'altuhu dhalika, se eu fiz isso, ibtigha'a wajhika, à procura da sua satisfação, para te agradar, então eu estou a pedir tirar essa pedra aqui, nós sairmos. فَانْحَذَرَتِ الصَّخْرَةُ مِنَ الْجَبَلِ. Toda pedra partiu-se e quebrou-se e saiu daquela montanha. فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. Os 3 saíram a andar. Esse é que é o benefício de ibada que você faz, de amalun salihun, que você faz para Allah subhanahu wa ta'ala. A partir daqui, dunya, você pode ter benefício aqui. Eu só vou dar exemplo 1 ou 2, para não levarmos muito tempo, para fecharmos. Isso pode ser na sua casa. Imagine você fazer assim. A vida em casa não está andando como você queria. Vida para ti sozinha. Porque pode ser vida para os dois, pode ser vida para você sozinha. Para seu marido ser legal. Se seu marido te maltrata, essa vida quem sente é ele? Não, é você sozinha. Vamos lá dar até exemplos. Se calhar você que casou, que tem 3 filhos. O seu marido é daqueles que só gosta de comer com enteado quando é aquele carilho que tem espinhos. Quando é arroz, não come com ele. Porque sabe que aqui vão me pegar. Só peixe. Sabe que aqui eu vou levar esse espinho, vou lhe picar com ele, basta dizer: se a mãe disser o quê? Você vai saber como responder. Pegou peixe antes de eu tratar aquele peixe. Mas sabe, você lhe arranhar. Então, você, se calhar o seu marido é entre esses.
E a situação não está fácil. Lembra-se num dia que através dessa ação que você fez para Allah subhanahu wa ta'ala, pode vir salvar essa questão aqui. Imediatamente. Bi'idnihi. Ou, você diz assim, eu vou dar um exemplo mais rápido. Você lutou com seu marido, lá em casa. Se calhar quem tem razão é você. Ele nem tinha razão. Porque se você se encontra na estrada com alguém, depois de você vir reclamar, te dá porrada, você tem razão, né? Então se calhar quem tem razão é você. Assim que você quer levantar a voz, ele começa a te chutar. No mesmo dia, 30 minutos depois de vocês lutarem, aparece a família do seu marido, vende nampula. É para estar aí. É aqui onde você vai ser verificada. Se você vai tratar bem essa família. Não sua, do seu marido. Mas você não. Guarda aquilo no coração e trata ele, parece que nada aconteceu. E vão sem descobrir que alguma coisa aqui. Depois de irem, aí vocês começam a discutir de novo. Essa ação, se você fez para Allah, vai te salvar ainda aqui no dunya. Antes de lá. Se num dia você diz assim, oh Allah, eu um dia estava toda eu desgraçada, toda eu zangada com meu marido, mas por causa de ti, eu consegui atender a família do meu marido, uma família que não me pertence, só para te agradar. Então, Allah, eu peço que me afaste a situação X, situação tal, se bem que você vê, se bem que tu veja que eu realmente fiz aquilo para te agradar, e não para agradar o meu marido. Porque aqui, se você faz isso aqui já não é para agradar seu marido. Aqui é para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa situação, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ou vai mudar o comportamento do seu marido, ou vai encontrar um melhor homem no comportamento do que seu marido. Uma das coisas, Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar. Então, isso tudo tem a ver com tem a ver com a junção daquilo tudo que eu juntei. Controlar limites, intenção, de acordo com o Sharia, tudo isso aí, para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Por isso eu não gosto de fazer adhan. Mas eu quero. Porque quando fazia adhan, alguns diziam, você... Dali deixei. Por medo de entrar ria, né? Porque é aquela coisa de você imitar aquela voz, tudo isso aí. Mas eu levo minha voz. Então, isso tudo aí, se você tem medo de uma ação que entra ria lá, coisas para mostrar pessoas. Mas no adhan tem grandes recompensas. Pessoas que fazem adhan não é para você brincar com eles. Não é da forma como fazem aí nas mesquitas. Você quando faz adhan, te chamam de bangui. Mas bangui é a pessoa que limpa na casa de banho. Agora começa a te chamar você de bangui. Já não vai ter que não tem valor. Olha, cada pessoa que vem ali fazer sua adhan, você tem recompensa. Sua voz de cada lugar onde vai. Cada pessoa que há de escutar aquilo, você tem recompensa. Então, por aqui eu fecho. Dizer que nós temos que controlar e sabermos o que é amal do salih. Não é só você fazer salah, jejuar, fazer aquilo. E tudo isso aí não saber como controlar, seus limites, tudo isso. Pronto, não posso falar muito. Né? Vocês habituaram a minha voz. A minha voz é essa? Não, minha voz está um pouco voltada. Estou gripado. Então, quem tem seu argumento, 2, 3, vamos falar. Queremos minutos aí. Temos que orar. 7 minutos máximo. Quem tem o que dizer, vamos aproveitar o nosso tempo. Queremos sair também, né? Você quer sair, eu também quero sair. Não esqueça. Se não vou responder uma pergunta, depois não sair aqui. A pessoa dizer isso e responder o que isso. É melhor sair a pergunta também. Assalamu alaikum. Eu tenho dúvida, queria saber, família de meu marido é minha família? Pode ser minha família ou não? Quarta pergunta, Tente mais fazer rápido. Máximo 7 minutos.
Vocês gostam de tirar perguntas e no fim eu vou querer fechar? Assalamu alaikum. Eu queria saber se uma pessoa está fazendo negócio, está a falar 250 dívida e pagar na hora 200 e tal, né? Queria saber se é juro ou não. Mais de 250? Não, diminuir. Ok. Diminuir imediata. Sim, Não ultimar todo o preço. sim. A tua pergunta? Assalamu alaikum. Eu queria saber coisa de oração, né? Ouvi aqui mesmo a falar, Macaribe já é 3 vezes, não completa 4 vezes. Então eu sempre ligava 4. Então eu queria saber se é 3 ou... Há uma coisa. Quando disse família do meu marido, é minha família. Aquelas pessoas que na família do seu marido é proibido você casar, é proibido casar a você, te casar. Estou a falar do sogro, o pai dela, aliás, o pai dele, perdão. O pai do marido e a mãe do marido. E são as pessoas mais próximas de si. Porque o pai do marido, o sogro, é mahram, é uma pessoa sagrada para ti. É uma pessoa sagrada para ti. Abau e bu'ulatihinna. Allah diz no Alcorão, Abau e bu'ulatihinna. Os pais dos maridos são pessoas sagradas. Quer dizer, pode ver seu cabelo. Pode ver zina. Estou a falar de as partes que entram. Estou a falar de antebraços. Estou a falar dessa parte toda. Pescoço. São pessoas sagradas. Estou a falar do próprio pai. Não o irmão do pai do seu marido. Estou a falar do próprio pai do seu marido. Assim como o marido na parte da mulher. O marido na parte da mulher, pessoa sagrada para ele, é a sogra. Não a irmã da sogra. Porque a irmã da sogra lá não proibiu você casar. Não está proibido eu casar você e sua tia. Está proibido eu casar você e sua mãe. Não sua tia. Então, pessoas próximas são essas. Agora, os irmãos dele, os outros, esses não. Essas são pessoas do outro lado. São pessoas longas, de uma longa distância. Então, pessoas mais próximas que pronto é família, que podemos dizer assim, são essas que eu mencionei. A sogra e o sogro. Essas são pessoas próximas de si. 2. A mulher que amamentou o seu marido. A senhora que amamentou o seu marido. Assim como a senhora que, exatamente estava a dizer isso, a senhora que deu leite, primeiro leite de amamentar, da amamentação ao seu marido. Essas são pessoas próximas. Porque essa mesma pessoa está proibida ela casar. Agora, o resto de pessoas são do outro grupo. Por exemplo, como o irmão do seu marido, não. Como os tios dele, não. São pessoas de longa distância. Salatul Maghrib são 3 rakats. Por que são 3? E por que o Salatul Maghrib está naquela hora? Há 2 definições. Primeiro, existem kafris e shaitani também. Quando o sol está para entrar, ele adora o sol. Eles adoram o sol. Então, quando entra, nós para diferenciarmos com eles, depois de entrar, nós temos que adorar Allah subhanahu wa ta'ala.
2. O Salatul Maghrib está naquela hora como o witr do dia. Como o salat de fecho daqueles salats de dia. Aquele salat de dia, aquele é o salat como fecho. Por isso tem 3 rak'ah. É o witr do dia. É a razão de ter 3 rak'ah. Então, o Salatul Maghrib são 3 rak'ah. Faz 2, senta, faz tashahhud, se não esquecer. Agora, se esquecer de levantar, aí não pode sentar, né? Só vai fazer sajda no fim. Se você sentou, fez 2, aquele tashahhud você esqueceu, lembrou-se depois de levantar no 3º rak'ah, aí você não senta, continua com o salat. Depois no fim vai fazer sajda. 2 sajda. Então são 3 rak'ah. Faz 2, senta, e depois faz mais outro, 1. Senta e dá salam. Não. Você dever, não interessa seja negócio, a outra questão, né? Você dever algo e pagar metade. Quando se diz jur significa ganhar mais. Estamos juntos? Jur é ganhar mais. É que significa jur. Agora, se você deveu ser 150, paga 75 ou paga 100, isso não é jur. O jur é você ultrapassar naquele 150 para lá frente. A partir daí torna haram. Agora, se você combinar bem, se for seu cunhado te permitir, 150, você pode estar a pagar 2, até 70 vezes. Já completou. Se aceitar, vou fechar aqui essa história. Dizem que está na hora. E alguém quer falar convosco. Aquelas daqui, não aquelas que vieram. Prontos. Até aqui eu fecho. Então é mais ou menos isso.